Tchau, tchau. Obrigado. Vocês ficaram quietinhos aí, eu pensei, devem estar esperando chegar os inscritos, né? Só ver, acho que a gente está em... A gente está em 6 aqui. Tinha mais gente que entrou, você acabou saindo depois também. Então tá, vamos começar, né? Que é a oficina da Kátia, certo? Deixa eu verificar aqui o arquivo. Tá certo. É porque eu não consegui abrir no PowerPoint, mas a Cláudia mandou em PDF e deu certo para poder conseguir abrir. Sim. Só deixa eu ver como é que coloca em tela cheia, que eu não sei. Ah, tá, aqui. Então já vou começar, já começou a gravar. Então verifica para mim se está aparecendo na minha tela. É essa daí. Acho que vai aparecer. Sim, Tá aparece. aparecendo? Sim. Então eu vou só mutar aqui. Aí você pode continuar. Tá. Eu vou primeiro pedir desculpas aí pelo barulho, né? Que aqui está em obra para tudo que é lado. Então, bem na parede do lado aqui da minha casa tá muito barulho. Então, eu peço desculpas, né? Para uma oficina de escrita criativa, o ambiente tinha que estar mais zen. Mas faz parte também, né? Do período de pandemia. Tudo bem. Quando eu puder começar, você me avisa. É Carlos, né? Isso, já pode começar, já, se quiser. Então tá. Obrigada, Carlos. Nada. Eu não consigo visualizar, né, os demais participantes. Você falou que estamos em quantos? Estamos em 6 agora. Tá, tem a Raquel, né? A Sara, a Lara, você e eu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, boa tarde, Raquel, Sara, Lara, né? Carlos aí que está nos acompanhando, dando suporte, agradeço. Eu sou a professora Kátia, sou professora do Colegiado de Letras do IFPR Campus Palmas, aqui no Paraná. Eu coordeno esse projeto, Núcleo de Ensino e Pesquisa em Língua e Literatura, né, desde 2013, aqui no Instituto, e no curso de Letras, especialmente, né, que é onde eu atuo, com formação de professores, mas nós também temos aqui ensino médio, e os nossos alunos do ensino médio também participam do projeto, enfim. E o projeto, ele visa promover ações para a gente trabalhar com a literatura, com a escrita criativa. Então, de 2 em 2 anos, eu faço, por exemplo, concurso literário, né? E ano passado nós fizemos o concurso literário sobre a pandemia, e aí nós produzimos esse livro aqui, né? O livro está disponível gratuitamente no site da editora, que é Pedro e João Editores, né? Então, quem quiser conferir lá o material, que ficou um livro bem grande, assim, bem recheado, porque na verdade, foram 2 concursos, né? Um concurso, mas a gente acabou fazendo 2 livros. O concurso do ano passado, logo no início da pandemia, nós fizemos, e aí foi um capítulo com os vencedores para esse livro aqui, né? Nós estávamos escrevendo esse livro aqui no período, todo ano a gente produz um livro no projeto, e aí, com o material do concurso literário, nós fizemos um capítulo nesse livro aqui, né? Poéticas de Sertão, Diálogos Literários em Sala de Aula, em que a gente fez um trabalho com o cordel, com a leitura de Grande Sertão Veredas, né, de Guimarães Rosa, e produzimos, junto com alunos, professores, servidores e pessoal aqui da comunidade de Palmas, poemas, contos, crônicas, né, e nós temos a nossa ilustradora do projeto, né, então tem várias ilustrações também, que é a ilustradora, inclusive, da capa, né, trabalha conosco, todos os alunos aqui do IFPR. E aí, como nós tínhamos muita produção, né, de mais de 100 escritores que mandaram material para a gente, para o concurso literário, falando sobre a pandemia, né, inclusive de Portugal, o pessoal participou do concurso, aí nós decidimos fazer esse outro livro, Literatura em Pandemia, e lançamos agora
lançamos no finalzinho do ano, na verdade, o Poéticas de Sertão, e esse aqui a gente lançou agora, dia 22 de abril. Mas o projeto também, como eu disse para vocês, a gente faz todo ano, né, as oficinas de escrita criativa, e aí, sempre por ano, a gente produz um livro. O primeiro livro que nós produzimos foi esse aqui, né, o professor Jacó, vocês logicamente conhecem, ainda estava trabalhando aqui, então a gente era parceiro no projeto, e aí tem aqui, né, o nome dele, o meu. Esse segundo livro aqui já estava sem a participação do professor Jacó, né, Diásporas do Imaginário, então cada ano a gente faz um tema específico, né, e esse aqui era sobre mulheres, escrita de autoria feminina, e esse aqui era um livro com produções sobre questões de diáspora, né, ou seja, de pessoas que têm que abandonar o seu lugar original para viver num outro estrangeiro, né, então os nossos alunos produziram contos, crônicas, poemas sobre essa temática. Então, são no total 4 livros, né, que o projeto já tem, fora atividades que a gente faz todo ano, de sarau, né, faz teatro, enfim, várias atividades envolvendo a literatura, né, e é uma pena que o professor Jacó agora participa daí de longe só. Eu queria compartilhar com vocês, assim, que eu utilizo algum material teórico, né, nas minhas aulas, nas nossas oficinas aqui, né, então são esses 2 livros aqui, meu principal material bibliográfico. Não é o caso aqui, não vou utilizar com vocês, porque a gente vai fazer só uma breve produção, né, então eu preparei aqui uns slides para a gente conversar um pouquinho sobre o que é a escrita criativa, né? E depois um momento mais prático, para a gente escrever junto aqui alguma coisa. Antes de começar, se possível, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho quem são vocês, né? Um pouco, né? Do que vocês quiserem falar sobre vocês, 1 minutinho só, fiquem bem à vontade. O Carlos faz aí a mediação, por gentileza. Eu parei de compartilhar para poder ter essa conversa, assim, que aí fica mais fácil, né? Sim. Eu posso começar também. Pode ser por você, tá? Eu sou aluno do Instituto, né? Como já sabe, né? Já de conhecimento. E, assim, estou no 3º ano, é um curso que eu estou amando muito. As questões de literatura, gente, Jacó muda a nossa visão de um jeito muito bom, assim. E a organização dele também, o jeito que ele faz tudo também é bem impressionante, como a Rosângela comentou, né, acho que foi no primeiro dia de semana. E, assim, eu não tenho muito costume de escrever, sou mais, assim, focado na leitura mesmo, né, gosto de ler, também criar, mas eu gosto daquelas coisas mais artesanais, né, assim, sou mais, assim, de colocar a mão na massa mesmo, literalmente. Mas que legal. é isso. No nosso projeto aqui, a gente faz um trabalho interdisciplinar, né? Então, a gente convida os professores de artes, então a gente trabalha com fotografia. Esse livro aqui, por exemplo, da pandemia, os 2, né? Tem um capítulo só sobre fotografia, então o pessoal que não gosta de escrever, né? Não tem afinidade com a escrita, né? E tal. Aí o pessoal, a gente tem as oficinas de fotografia, né? E aí depois o pessoal vai e produz as suas próprias fotografias, né? E eu montei um capítulo, nossa, não estou achando o capítulo aqui, só com fotografias tiradas pelos participantes das oficinas de escrita criativa, né? Então, o pessoal capta de acordo com o que foi ensinado, né? Então, tem um capítulo só sobre essas produções, essa daqui, por exemplo, né? O professor ensinou a técnica de como tirar a foto do olho, por exemplo, sem deixar com aquela luz, a foto do espaço, né? Então, como fotografar à noite o céu. E aí a gente
Então, tem uma série de outras possibilidades, né? Não necessariamente escrever é o foco, né? O trabalho com escultura também, então é muito legal, assim, para reunir quem gosta de criar, né? Então, por isso a gente sempre fala escrita criativa, mas não no sentido só de escrever, né? Mas de criar alguma produção que saia, assim, do senso comum, né? Da escrita em si. Mas obrigada, Carlos. De nada. Posso Mas falar também? claro. Eu sou aluna do Instituto também, estou no 2º ano e também estou amando muito o curso, cada dia mais apaixonada. Eu sou escritora, eu sempre escrevi, e eu amo a escrita criativa, a escrita espontânea, como forma de expressão livre mesmo, sabe? Então, eu sempre escrevi, faz parte da minha rotina, papel e caneta mesmo, e eu comecei recentemente a ser redatora de 3 sites também, que exigem a minha criatividade e são textos autorais também. Então, eu estou colocando em prática profissionalmente aquilo que eu sempre amei fazer. Por isso que eu me interessei pela oficina. Nossa, muito legal. Nossa, é difícil assim, logo tão jovem, né? E logo de início já conseguir um lugar para você exercer aquilo que gosta, né? Então, tá de parabéns e torço aí que tenha sucesso e que não deixe de lado, né? Porque é assim que a gente vai se tornando cada vez com mais prática, né? À medida que vai se inserindo onde a gente gosta mesmo, do que a gente gosta de fazer. Então, que legal. E seja bem-vinda. Então, espero que goste do nosso rápido encontro aqui. Eu posso ir agora? Sim, por favor. Eu também sou aluna do Instituto, estou no 2º ano, na mesma sala que a Indra. E eu também adoro muito escrever. Eu me apaixonei muito por literatura por causa do Jacó. As aulas deles me inspiram muito. Eu sempre saio da aula querendo escrever alguma coisa. Eu estou em um processo bem inicial mesmo de escrever uma história. E por isso que eu me interessei muito pela oficina também. Ai, que bom, muito obrigada. Aqui em Palmas, né, nós temos alunos de diversas idades, né? Alunos do ensino médio, alunos do ensino superior, professores que trabalham na rede pública na cidade, né, que fazem parte do projeto. Então, assim, não tem receita, né? Não tem nenhum mistério, assim, dizer, isso se você tem tal característica, não pode participar, não pode escrever, não pode ser um poeta, não pode ser um contista, né? Então, a questão é investir mesmo. Muito bem. Posso ser eu, então? Sim, é a Raquel agora, né? É a Sara. A Sara. A Sara. Eu sou aluna do Instituto Federal de Sertãozinho também. Uhum. Estou no último ano, no último semestre, já estou acabando. Eu escrevo com uma certa frequência, mas eu confesso que acaba sendo mais uma escrita acadêmica, né? Artigos, textos mais voltados para o técnico, né? Uma escrita mais técnica. Sim. Eu já escrevi uma crônica que eu gostei muito, na verdade, e eu acho que um dos motivos que me fizeram participar dessa oficina foi desenvolver mais esse lado da parte criativa, né? Que às vezes a gente acaba deixando um pouco de lado. Sim. É verdade, mas que legal, né, que você já tem essa experiência com a escrita da crônica, né? A crônica é um dos gêneros, assim, mais corriqueiros, mais do cotidiano mesmo, então é um bom começo, é um bom meio, assim, um bom gênero para você iniciar a escrita literária. Muito legal, que bom. Falta mais alguém se apresentar? Eu. Raquel. Tá, Raquel. Eu tô com 24 anos e eu falo que eu escrevo desde os 8, na verdade. Quando foi que eu aprendi a escrever? Eu lembro até da primeira palavra, foi maçã. Ai, que lindo. E
E aí depois sempre escrevi, assim, comecei escrevendo diário, e escrever para mim sempre foi uma forma mais de desabafo, e aí depois comecei escrevendo poesia, e depois conto e vários outros gêneros, fui arriscando em outras áreas. Nossa, E aqui estou. que legal. Então, tem um repertório já bem desenvolvido, já, né? Bem abrangente. Tem gente que prefere mais poesia, né? Escrever poemas. Tem gente que não gosta de poema, acha mais difícil se expressar por meio de poema, prefere uma narrativa, né? Acha mais tranquilo desenvolver, por exemplo, um mini conto. Então, é realmente de afinidade de cada um, né? Tem sempre um gênero favorito. Eu, por exemplo, prefiro trabalhar com poesia, prefiro trabalhar com poemas, né? Mas ao longo do trabalho aqui em Palmas, acabei desenvolvendo também a crônica, o mini conto, já fiz um conto mais extenso, e só não ainda me enveredei no romance, né? Que eu acho que o romance é mais complexo, tem vários. Você tem que criar um maior número de personagens, né? São vários ramos aí para você pensar dentro de um romance, né? Os capítulos bem organizados. Então, quando você tem um conto que é uma só linha de raciocínio, né? Começo, meio e fim, então é mais tranquilo também. Mas não que um escritor de ficção, né? De literatura ou que trabalhe com escrita criativa, não possa também circular em todos os gêneros, né? Mas sempre tem um favorito, que parte da leitura, né? Às vezes é o que você lê mais também. Então, que legal. Sejam muito bem-vindas e eu espero que vocês gostem das minhas dicas aqui e da nossa atividade, já que vocês já têm experiência com a escrita, eu acho que vai ser mais interessante o que a gente vai compartilhar aí no final, né? Como uma tarefinha sobre como o trabalho com escrita criativa. Eu vou pedir para o Carlos colocar de novo para a gente o slide, só para eu fazer uma conversa aqui bem light com vocês. Então, você pode passar aí, que eu já apresentei o Nepli, né? A gente tem alguns vídeos no YouTube, né, sobre o Nepli, com atividades do Nepli, então, se vocês quiserem assistir. E eu gostaria de brevemente fazer uma conversa mais unilateral mesmo, né, aqui, sobre o que é escrita criativa. Então, brevemente, né, se a gente quiser denominar o que é a escrita criativa, a gente pode cair na bobagem de dizer que alguém faz você ser criativo, e, na verdade, ninguém faz o outro ser criativo, né? Todos nós somos criativos. Nesse material teórico que eu utilizo, na verdade, o que eu tenho são exercícios que estimulam a criatividade dos participantes das atividades das oficinas, né? Mas a criatividade todos nós já temos, né? Nós, desde criança, desde que nascemos, já temos desenvolvida esse viés criativo, né? De olhar para o mundo, de ver coisas numa perspectiva bastante criativa. Então, a criatividade é comum a todos, né? Sem exceção, mas ela pode ser estimulada, ela pode ser aí, né, ter um estímulo a mais, pode ser com a leitura, pode ser a pessoa mesmo sozinha buscar esse estímulo no sentido de procurar uma arte, né, em que ela se sinta mais à vontade, como a música, como filmes, séries, e desenvolver isso no campo da escrita. Então, a escrita criativa, ela é possível, né, para qualquer um que deseje, basta, né, procurar os meios, então, para desenvolver essas habilidades, essas características. Eu acho que é um pouquinho do que vocês vêm buscando aqui. Pode passar, por favor, Carlos. Esse é um dos materiais, né, que eu mostrei para vocês. Então, esse material aí não é específico para um professor ou para um oficineiro, né? Então, qualquer um pode
obter esse livro, comprar esse livro e dar uma verificada no que interessa em termos de desenvolvimento da sua criatividade, né, de estímulo da sua criatividade. Pode passar, Carla. Uma das atividades, né, que o livro sugere, e é o mais basicão, assim, quando você começa a escrever, começa a trabalhar com escrita criativa, escrita literária, ficção em geral, né, é você fazer esse levantamento, assim, do que poderia lhe interessar para escrever, por exemplo, né? Então, num dos exercícios, você poderia ir ticando palavras, sensações, emoções, né? E dali, daqueles elementos que você vai fazendo esse brainstorming, né? Você escolheu um elemento que te chamou mais atenção e ali, daquele elemento, você construir, né? Redimensionar para um poema ou uma breve história, né? Então, esse brainstorming, né? Que é a chuva de ideias, assim, né? Você ajuda muito a pensar, né? Eu gosto muito de acompanhar a Rupi Kaur, né? E ela, nas atividades que ela faz de escrita literária, e ela sempre faz um exercício com a gente, assim, no início, né? De brainstorming, para a gente ir escrevendo coisas, assim, que vem na cabeça na hora, as ideias da hora, ou assuntos da hora que poderiam acabar se transformando em alguma produção literária, por exemplo. Pode passar. Você pode esperar só 2 minutinhos? É que eu tenho um problema aqui, eu preciso resolver ele. É que me chamaram aqui, não tem como. Só imprevisto, gente. Enquanto você não vai chegando aqui, eu vou conversando, né, com os estudantes. Então, uma outra possibilidade, né, de você... Não sei como é que vocês gostam de escrever, como é que vocês fazem a produção de vocês, mas eu, por exemplo, eu gosto de ter um cantinho só meu, né? Então, esse cantinho que eu escolho para poder fazer as minhas produções, eu gosto com silêncio. Tem gente que gosta com música, tem gente que gosta de colocar um aroma, né? Enfim, cada um tem que saber qual é o seu melhor espaço, né, para poder escrever. Eu, por exemplo, me atribulo muito se tiver muito barulho, os cachorros estão latindo aqui em casa, às vezes tem obra, então eu não gosto. Lá no IFPR eu tenho uma salinha minha, né, onde os alunos podem ir estudar lá, podem escrever, então é um ambiente bem tranquilo. O nosso campus aqui é enorme, ele tem muita natureza, né, então às vezes o pessoal gosta de ir para esses lugares mais isoladinhos, num banquinho lá no bosque, e aí gosta de ficar vendo a natureza, escrever. Enfim, pode ser em casa, pode ser num espaço mais específico que você escolha, né? E tem gente que não se importa, é em qualquer lugar, é dentro do ônibus, está passando, vendo uma imagem, já vem uma ideia, está vendo alguma cena, já surge também uma cena literária, uma cena, né, estimulante. Então, o objetivo é, onde você estiver, nesse canto que seja seu ou não, que você tenha sempre um caderninho, né, ou no seu próprio celular, fazer um notes ali para você poder registrar aquela ideia que vem, né, e não deixar aquela ideia passar. Se você está dormindo e acorda de repente no meio da noite com uma ideia, tenha sempre, né, à mão um lugar para você, alguma coisa para você anotar essas ideias que vêm, porque o sono, ele tem esse estímulo, né, de trazer ideias. Então, às vezes, principalmente quando você está num período de produção, assim, bem instigante, né, bem intenso, as ideias vêm muito à noite, quando a gente descansa a cabeça, a gente dorme, e aí as ideias, elas vêm. Então, quando a gente acorda, o ideal já é anotar, porque depois elas pulverizam, né, elas somem mesmo. Então, tem que fazer essas anotações. Então, um canto só seu, né, que já é uma ideia de uma literata, de uma escritora, a Virginia Woolf, né, que o Jacó já deve ter conversado sobre ela com vocês, né, uma literata inglesa, que tem livros maravilhosos sobre mulheres,
Então, essa é uma das orientações dela também, né? The room of one's own, né? Um canto só seu, um quarto só seu, para que você tenha os seus estímulos e consiga colocar ele em prática. Não sei se o Carlos já voltou. Já sim, pode passar? Pode passar, e o próximo e o outro. Então, esse aí é um canto só seu. E a gente não pode subestimar essas ideias que vêm, né? Então, às vezes, você tem um insight legal, vem uma ideia, né? E aí você anota aquilo e depois você se desfaz daquela anotação, joga aquela ideia fora, né? Então, nesses materiais, eles sempre orientam a gente, nunca jogue seu rascunho fora, nunca subestime uma ideia, né? E as versões daquilo que você for escrevendo, você também nunca se desfaça. Você sempre, se você tem hábito de escrever no computador, você guarda os seus arquivos, né? Numera, isso foi a ideia 1, né? Porque, às vezes, quando chega lá na ideia 3, que você já mexeu num monte de coisa, você olha a ideia 1 e vê que a ideia 1 estava muito melhor do que a terceira, e aí você retorna com a primeira, né? Então, a ideia é nunca subestimar uma ideia, né? E valorizar os seus rascunhos, né? Há muitos autores famosos, inclusive, eles se valeram dessas suas ideias iniciais, né? E, inclusive, os seus rascunhos viraram aí materiais literários. Então, não desvalorize o seu rascunho. Próximo. Ainda por cima, né, a gente, às vezes, escreve um texto e não tem paciência muito com aquele texto. Além de poder jogar fora, né? A ideia é que você alimente, né? Então, por isso, essa metáfora aí da escrita criativa como uma árvore, como algo que cresce dentro da gente, né? E que deve ser alimentada sempre, né? Alimentada de todas as formas. Que, se você gosta de poesia, leia poesia, né? Se você gosta de pintura, consuma os quadros, enfim, né? De todos os tipos de expressão que forem possíveis, até você achar, né, aquilo que você realmente gosta, aquilo com que você dialoga mais, que certamente você vai querer se inspirar, né, para fazer. Então, alimente os seus gostos, alimente as suas ideias. Pode passar. E aí, a gente falando um pouco sobre a própria escrita já, né, existe um padrão, né, para escrever? Existe um certo e um errado? Vocês que já escrevem, vocês que já gostam, já têm esse amadurecimento em relação à produção, né, da escrita criativa, já devem ter visto que não, né, que não existe um padrão. O que existe são momentos literários que tentam colocar os autores dentro de um padrão. O padrão do romantismo, o padrão do impressionismo, o padrão do parnasianismo e assim por diante, né? Como um professor, como Jacó, de literatura, vocês já devem ter percebido o que significam esses momentos literários, essas escolas literárias, e que, na verdade, o movimento é o contrário, né? Os autores, né, que fazem o momento, e não o momento é que fazem os autores. Então, o que a crítica costuma fazer é tentar enquadrar, padronizar todo mundo no modelo, né? E aí, aqueles que não se enquadram naquele modelo ficam, geralmente, marginalizados, esquecidos, né? Mas isso não significa que o que eles produzem não é bom. Então, não existe padrão, principalmente hoje, né? Na contemporaneidade, o padrão é algo, né, que a gente evita, inclusive, para não desqualificar o trabalho de ninguém, né? Então, vejam, por exemplo, aí, né, você tem uma estrutura no modelo de um elemento da natureza, e dentro desse elemento você encontra o próprio nome do objeto natural, e a partir dele é construído todo, né, uma reflexão sobre esse elemento, né? Pode passar. Uma outra maneira, e que geralmente
é muito utilizado em letra de música, eu trouxe um trechinho aí da Pitt, né? São os clichês. Então, quem não tem teto de vidro que atire a primeira pedra, é um clichê, né? Um clichêzão. Quem nunca falou esse clichê? Inclusive, essa frase é uma frase bíblica. Então, eu posso utilizar, a partir de um clichê, né, uma construção criativa. Isso está na letra de música, isso pode aparecer dentro de uma narrativa, na voz de alguma personagem, né? Então, não há nenhum tipo de preconceito na questão do uso, né, de determinadas frases já prontas, por exemplo, dentro da literatura, né? A literatura, ela abre essa possibilidade de você fazer uso, inclusive, de outras falas, de outras vozes, para dar voz à sua própria expressão. Então, quem não tem teto de vidro que atire a primeira pedra, eu quero ver quem é capaz de fechar os olhos e descansar em paz. É um textinho da Pitt. Pode passar. E a linguagem, né, em termos de... Já que o padrão, ele é livre para a escrita literária, né, e a linguagem, como é que nós devemos escrever? Sempre que eu vou trabalhar com a escrita literária, para quem nunca escreveu nada, por exemplo, né, eu faço essa diferenciação. Qualquer outro gênero que a gente escreve, vocês falaram aí que alguns de vocês têm que escrever artigo, têm que escrever, né, mais textos científicos, por exemplo, a gente tem uma preocupação mais explícita, né? Para quem que eu estou escrevendo? Quem vai ler isso aqui? É meu professor. Então, mas para quem é que eu estou escrevendo? Então, eu preciso pensar nesses elementos. O que eu estou escrevendo, para quem eu estou escrevendo, para eu poder selecionar como eu vou escrever, né? Porque senão pode fugir daquilo que foi proposto. Já na escrita criativa, eu estou livre dessas amarras, né? Mas a gente não pode perder de vista que, mesmo eu não tendo essa prisão da escrita, eu vou ter sempre um público. Então, é muito comum, por exemplo, a gente ver hoje em dia muitos gêneros literários, gêneros sobre etnia, né? Gêneros de autoria feminina, literatura infanto-juvenil, né? Então, todo esse material aí tem um público, né? Quem está escrevendo também está pensando nesse público, mas só que as limitações dessas seleções, elas estão um pouco mais livres, por exemplo, da questão de censura, né? Claro que a crítica, né, se dependendo do assunto, porque é o papel da crítica, né? Mas a gente fica mais livre para escrever, livre dessas amarras, né? Do que escrever, para quem escrever, então como que eu vou escrever, né? Se tem que ser mais formal, informal e etc. Porém, cada gênero vai ter uma característica específica. Por exemplo, se vocês vão trabalhar com cordel, aí você vai ter que saber como é que é a métrica de um cordel, né? Então, tem gente, por isso, que prefere trabalhar mais com versos livres, porque, né? Ok, eu posso fazer uma narrativa em forma de versos, sem problema nenhum. Pode passar. E para isso, nesse caso, então, existe a licença poética, né? Eu tenho aí um trechinho de uma letra de música também, né? Que é feita a partir de um poema. É um mundo cão, para nós perder não é opção, certo? De onde o vento faz a curva, brota o papo reto, não deixo quieto, não tem como deixar quieto. A meta é deixar sem chão, quem riu de nós sem teto. Então, percebam aí, né, que aciona toda a linguagem de um determinado produtor, a fala de um determinado sujeito, né? Mas essa licença poética me garante que eu não vou ser, né, criticado ou dizer, olha, você tem que corrigir aquele para nós ali, porque não pode, né? Tá errado. Ou você tem que tirar a gíria, brota o papo reto, porque não pode, né? Então, a escrita criativa, ela também está livre dessas censuras da linguagem, das variantes linguísticas, né? Então, isso é bastante legal. Isso é a letra da música do Emicida, né? Vocês devem conhecer, pode passar.
e que tem um trechinho também, né? Tenho sangrado demais, tenho chorado para cachorro, eu preciso cuidar de mim. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro, que é a música Amarelo, né? Do Emicida, que eu gosto muito, por sinal. Pode passar. E aí nós temos também a possibilidade, com a escrita criativa, de mesclar o mundo da escrita, o mundo verbal, né, com o mundo visual, né? Inclusive, hoje em dia, com a questão da tecnologia, com os gêneros híbridos, eu posso trabalhar com a questão sonora também, né? Com os gêneros, por exemplo, no suporte digital, eu posso fazer um poema com música, um poema com algum som, um poema, inclusive essas coisas lá que surgem de manipulação do TikTok, por exemplo, dá para você fazer poesia sem nenhum problema, dá para você fazer uma videonarrativa, né? E não necessariamente esse livro que a gente tem o fetiche, né? O livro de papel e tal. Então, é uma possibilidade muito grande, né, com a questão do hibridismo, e a gente chama de multimodalidade, ou seja, múltiplas possibilidades de produção. E esse é um dos trechinhos do poema do livro da Rupi Kaur, né, de um dos livros dela, eu acho que é do primeiro, e diz o seguinte, que é lindíssimo, vocês já devem ter também tido a oportunidade de ler, um trechinho junto com essa imagem aí, né, do mundo, a caracterização feminina, né, como você ama a si mesma, é como você ensina todo mundo a te amar. Então, esse livro, ele é inteiro construído com poemas, né, marcados pelo hibridismo das imagens que ela mesma cria, que ela mesma desenha, enfim, é fantástico. E é uma narrativa, você pode ler os poemas isoladamente, se você quiser, né? O último, o primeiro, do meio, tanto faz, ou você pode ler ele numa linearidade, desde o começo até o fim, que ele tem uma narrativa, né? Ele conta a história de uma moça, o que aconteceu com ela, né? Como é que ela cresceu e como é que é a vida dela. E aí tem o seguinte, que dá a sequência na história dessa figura feminina. Então, é muito legal também. Então, quer dizer, dá para fazer narrativa em forma de poesia. Pode passar, cara. A Raquel quer fazer um comentário. Ela Sim, fica à vontade, aqui. Gente. Pode me parar, perguntar, falar. Fiquem à vontade. Sim, na verdade, sobre o verso anterior, que é da música Amarelo do Emicida, e ele fala: quem riu de nós sem teto? E não, é o outro. É o outro. E isso. E aí, esse Rio de Nós Sem Teto, tanto cabe literalmente quanto no modo figurado. E é muito legal isso. Sim, exatamente, né? E é isso que faz a escrita criativa. O que é a escrita criativa? A escrita criativa é fazer as suas ideias com arte, né? Ou seja, o vocabulário, a questão linguística, ela vai tomar uma outra perspectiva, né? E a linguagem figurada, como as metáforas, enfim, todos esses elementos da linguagem figurada vão ser extremamente importantes, né? Porque você vai jogar com as palavras, você vai brincar com as palavras, né? Você vai ser mais perspicaz com o uso das palavras. Então, ao mesmo tempo que você lê, e você pode ter simplesmente uma leitura objetiva daquilo, né? Se você quiser, o leitor é que escolhe, como você pode ter uma leitura e ter uma interpretação. E isso vai depender muito também do momento emocional desse leitor, né? Quanto mais propício, aberto ele está para essa emoção que a gente chama de catarse, né? Que a arte nos provoca, mais significações, mais sentidos você tem, você pode criar, você pode se relacionar com aquilo que você leu. Então, esse mundo cão aqui, né, para nós perder não é opção. Então, tem várias leituras aqui. Quem gosta de Emicida, por exemplo,
já sabe qual é a pegada dele, como é que ele faz, né, a arte dele, do que ele está falando. Então, isso também tem muito a ver com a sua interação. É rap, enfim, do que ele está falando ali, né? E como você pode redimensionar isso para os sentidos da sua emoção, por exemplo. Então, realmente, isso é muito legal. E as rimas, né? Aí tem gente que fala para mim, professora, eu não gosto de escrever, eu não vou escrever poema, porque tem que fazer rima, né? Que coisa, eu não sei rimar. Ou então, para criar, é muito difícil fazer rima. Tem uns meninos aqui muito bons, que os meninos são repentistas, né? Então, assim, a gente faz momento cultural, intervalo cultural. Na hora do intervalo das aulas do ensino médio, do ensino superior, né? A gente vai ali para um espaço no IFPR e aí faz um momento cultural. Quem quiser ir cantar, canta, a gente leva bandinha, leva som, leva tudo, deixa lá. Quem quiser ir, enfim, falar algum poema, o que quiser fazer, vai. Tem uns meninos muito bons de repentes, então é rima atrás de rima, mas passou alguém ali, eles já estão fazendo uma rima, né? Então, tem gente que tem mais facilidade, agora tem outros que não têm, né, facilidade. Então, quem quer trabalhar com rima, tem que estudar as rimas, né, saber o que é uma rima interpolada, cruzada, enfim. E aí, isso aí é estudar mesmo. Não é o caso que nós vamos fazer hoje, né? Então, eu gostaria de só falar das rimas, né, do soneto. Então, quem gosta de trabalhar com rima, o soneto é uma possibilidade, né? Eu gosto muito dos sonetos do William Shakespeare, porque eu sou professora de literatura inglesa, então sou fã aí do Shakespeare, né? No caso, essa é uma tradução, então a tradução ainda acho o máximo a pessoa que consegue traduzir um poema, porque ela tem que recriar aquelas rimas da língua original, né? E conseguir colocar a rima na língua-alvo e sem perder o sentido do todo, né? Do poema original, por exemplo. Então, eu acho isso fantástico, né? E eu trouxe aí o soneto 16, só para mostrar, sempre 16, para mostrar para vocês. O Shakespeare, ele não dava nome para os poemas dele, né? Ele dava números. Então, tem, nossa, muitos, né? Centenas deles. Esse aí, por exemplo, o Shakespeare fala muito de amor, né? Então, dificilmente você vai ler um poema de Shakespeare que não fale da questão amorosa, da relação amorosa, da paixão e dos efeitos do amor e da paixão na vida, né? Então, o 116, ele está falando especificamente de uma união perfeita. O que seria uma união perfeita? O que seria um amor perfeito, né? E se o amor, ele realmente é duradouro, ele é uma relação para uma vida, né? Então, esse, por exemplo, é um dos meus favoritos. De almas sinceras, a união sincera, nada há quem impeça. Amor não é amor se quando encontra obstáculos se altera, ou se vacila ao mínimo temor. Amor é um marco eterno dominante, que encara a tempestade com bravura, é astro que norteia a vela errante, cujo valor se ignora lá na altura. Amor não teme o tempo, muito embora seu alfange não poupe a mocidade. Amor não se transforma de hora em hora, antes se afirma para a eternidade. Então, percebam que aqui nesse poema, né, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Faltam os 2 últimos versos que eu não consigo visualizar aqui. Deixa eu ver se eu consigo tirar essa barra daqui. Só um minuto. Acho que não. Opa, levantei a mão. Vou olhar aqui no meu rapidinho. Então, o soneto, ele tem 14 versos, né? Vocês já devem ter estudado isso mais ou menos, então já devem ter, alguém deve ter dito para vocês que um soneto, ele tem estruturalmente organizado
14 versos. Então, termina ali o soneto de Shakespeare com um dístico, né? Ou seja, 2 versos. Geralmente é isso. São 3 quartetos, né? Ou seja, 3 estrofes com 4 versos, né? Que vai ali sincera e altera, amor e temor, dominante, errante, bravura, altura, embora, ora, mocidade, eternidade. E os 2 últimos versos, que a gente chama de dístico, né? Que vão rimar junto, provou e amou. Então, esse é o formato do soneto de Shakespeare. E o soneto, ele geralmente tem 10 sílabas, né? A gente chama de decassílabo. Esse é o soneto inglês. Existe o soneto também italiano, né? Que é o mais tradicional, né? A Itália é muito conhecida pelos seus sonetos. Então, o soneto da Itália, ele vai ter também 14 versos, né? Só que ele vai ser diferente. Ele vai ter 2 quartetos e 2 tercetos, né? Não, 3 quartetos e 2 tercetos, né? Então, versos com 4, estrofes com 4 versos e 2 estrofes com 3 versos. Então, de qualquer forma, ele vai ter 14 versos. 14, em inglês, a gente chama de lines, né? E não versos. Então, a minha proposta agora com vocês é a gente construir um soneto juntos aqui, né? Só que o nosso soneto, ele não vai se preocupar com essa rima, né? Seja ela cruzada, interpolada, a gente vai fazer, e nem vai se preocupar muito com o decassílabo, né? Ou seja, em fazer essa escansão que a gente chama, né? E estruturar 10 sílabas só. O nosso soneto, ele vai ser livre e vai se pautar mais na questão dos 14 versos. Pode passar, por favor? Que é mais ou menos o que acontece com o soneto da fidelidade, né, do nosso querido Vinícius de Moraes. Eu vou pedir para o Carlos para ele passar esse videozinho aí para a gente, e para esse link, por gentileza, né, para a gente dar uma olhadinha como é que funciona aí o soneto do Vinícius, né? Esse soneto é um dos mais famosos do Vinícius, né? Em que ele vai falar de amor também, só que diferente do Shakespeare, ele não vai falar desse amor eterno, né? Shakespeare está preocupado em falar de um amor eterno. Lá naquele versinho do Shakespeare, ele termina como os 2 últimos versos, eles são a conclusão do poema para o Shakespeare, né? Então, ele diz assim, se isso é falso, ou seja, o amor não se transforma de hora em hora, antes se afirma para a eternidade. Se isso é falso, o que é falso alguém provou. E eu não sou poeta, e ninguém nunca amou. Então, ele vai questionar, né? Ele vai criticar aquele que questiona o amor eterno, vai dizer que o amor é sim, né? Existe um amor e que o amor é um sentimento puro, eterno, né? Que dura. Enquanto o soneto da fidelidade do nosso querido Vinícius de Moraes vai falar desse amor, mas ele vai fazer um deboche no final, né? Ele vai fazer uma ironia no final, usando essa figura de linguagem, ironia, para questionar se o amor realmente é eterno. Então, ele diz o seguinte, de tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo, e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encanta mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir o meu riso, derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa lhe dizer, do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama. Pode levantar um pouquinho. Posto que é chama,
para eu ver o final, que eu também não consigo ver aqui, né? Posto que chama, mas que seja infinito enquanto dure. Então, ele vai fazer esse deboche aí, né? E vai dizer que o amor, ele só é infinito enquanto ele durar. Quando acabar, acabou, né? Então, ao contrário do Shakespeare, ele vai discordar da questão eterna do amor, né? E da pessoa ter que ficar presa a uma relação amorosa, se o amor também não existe mais. Se você puder colocar aí a musiquinha, a declamação. Eu vou colocar para compartilhar de novo, porque eu acho que tá sem som. Tô esperando É que eu, gente, eu sou uma condenação para isso de tecnologia. Aqui, eu não tava com som mesmo. Só para a gente ouvir, para poder relaxar um pouquinho e passar para outra parte. Aí, só deixa eu verificar se vai ter certo. De tudo, ao meu amor serei atento antes. E com tal zelo, e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto. E rir meu riso, e derramar meu pranto ao seu pesar, ao seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Eu sei que vou sofrer a eterna desventura de viver, à espera de viver ao lado dele, por toda a minha vida. Então, né, se você tem um amor, viva o seu amor intensamente, porque o amor é como uma chama, né, e chamas se apagam. Então, ele é muito, muito irônico para falar do amor. E eu gostaria, então, a partir de agora, de fazer essa proposta, da gente brincar rapidinho, de fazer um soneto, né, sem essa pretensão de fazer um soneto com as rimas, decassílabo, mas de construir 14 versos, né, que fale sobre alguma questão relativa às nossas emoções nesse momento. Pode ser? Topam? Aceitam? Pode ser. Então, tenham agora na mão de vocês papel e caneta, ou quem tiver no computador aí para digitar, ou no celular, fique à vontade. Quem tiver com papel e caneta, por exemplo, todos, na verdade, eu vou pedir que enumerem 1, 2, 3, 4, 5, ou seja, 14 números, de 1 a 14. Né? 1, 2, 3. E se tiver usando caderno, deixa uma linha e a linha de baixo para esse verso 1, porque depois você pode riscar, pode, enfim, fazer do jeito que você quiser. Né? Quem tiver no computador não tem problema, porque vai digitar, né? Então, coloca 1 do lado, o que você escrever do lado desse 1, só tem que lembrar, né? São 14, então cada verso ele não pode pular para outra linha. Então, verso 1, quando eu falar verso 1, é só aquela linha. E aí vamos fazer 14 linhas. Não vamos nos preocupar muito também em fazer tercetos ou quartetos, né, dísticos. Vamos fazer 14 versos diretos também, né? A maior parte dos sonetos modernos, eles são 14 linhas, seguindo, né, 14 versos diretos, sem se preocupar muito se são tercetos, quartetos, enfim, né?
Carlos também vai fazer com a gente, né, Carlos? Vai brincar com a gente também, né? Vai lá, Carlos. Vou sim, estou preparando aqui. Legal. Então, aí vocês escrevam, né, esses 14 números, e eu vou fazer 14 perguntas para vocês. Para cada pergunta que eu fizer, vocês vão escrever a resposta nesse número. Por exemplo, eu faço pergunta número 1. Vocês vão escrever a resposta da minha pergunta nesse número 1. Só respostas. Então, o soneto de vocês vai estar formado pelas 14 respostas que vocês vão dar às minhas 14 perguntas. Compreenderam? Sim. Ok. E aí, quem já tem experiência com a escrita criativa, pode se preocupar, por exemplo, em fazer uma linguagem mais figurada para essa resposta, em enfeitar mais essa resposta, né? Mas a minha sugestão é que não se preocupe com isso e também não se preocupe em dar respostas inteiras, como se estivesse respondendo a um questionário, né, da sala de aula. Você pode omitir um conector, né? Não precisa colocar conectores. Se não quiser, pode ser só as palavras-chave da resposta, enfim, né? Não precisa se preocupar com uma resposta como se fosse um questionário enfim, da escola, por exemplo, né? Então, tendo os 14 números aí anotados, todo mundo, certo? Eu vou pedir que vocês, nesse momento, breve, assim, só por uns segundinhos, que vocês observem o espaço onde vocês estão. Deem uma olhada, assim, no espaço onde vocês estão. O que tem na volta, que vocês tentem sentir os aromas, a temperatura, né? Os barulhos que estão externos, Oi, ou silêncio. Sim. você pode repetir, por favor, o que você disse? É porque eu estava no microfone Bluetooth. Microfone não, no fone de ouvido Bluetooth e acabou a bateria bem na hora. Ah, tá bom. Que parte você quer que eu repita? A parte dos 14 números? É que você falou, eu vou pedir nesse momento. Ah, sim, sim. Isso, então esse momento é só para a gente relaxar um pouquinho e fazer um trabalho de concentração, né? Você olhar o espaço onde você está, dá uma olhadinha assim no espaço onde você está, o que tem nesse espaço, né? Quais os cheiros que você consegue sentir desse espaço, se tem barulho, se não tem barulho, procura sentir esse silêncio, né? Observar esse espaço. Na sequência, né, eu quero que você feche os olhos, respire fundo 3 vezes. Sinta o ambiente onde você está. Ok, agora você pode abrir seus olhos, tentar se desconectar de outras preocupações, de outras atividades, né? E se concentrar na resposta que você quer dar para as minhas perguntas, certo? Pergunta número 1. E veja que eu falei das respostas. Você pode dar uma resposta objetiva, real ou ficcional. Pode criar a partir da pergunta. Então, a pergunta número 1 é: onde você está? Vou fazer aqui também no meu. Posso fazer pergunta número 2? Sim. Sim, aqui já. Então, vamos lá. Pergunta número 2. Como você descreve esse espaço? Como é este espaço onde você está?
Também uma linha só de resposta. Ok? Número 3. Pergunta número 3. Como você está se sentindo no momento? Uma frase também. Ah, que demora para responder. Se perderem alguma pergunta, é só perguntar de novo. Tá. Pergunta número 1, onde você está? Segunda, como você descreve esse local? E terceiro, como você está se sentindo nesse momento? Bem assim, straight to the point, bem direto. Pergunta número 4, posso? Onde você gostaria de estar? Onde você gostaria de estar? E aí não necessariamente precisa repetir na pergunta parte da minha pergunta, né? Você pode colocar a resposta direta. Número 5. Qual a sua principal preocupação? Qual a sua principal preocupação? Número 6. O que você sonha em fazer? Qual o seu sonho? O que você sonha em fazer? Esse é o número 6, né? O que você sonha em fazer? Sete. O que te causa insônia? Ou seja, o que deixa você sem dormir? O que te faz perder o sono? Número 7. A 8, posso? Pode sim. Número 8, então. Do que você sente mais falta? Tem alguma coisa que você sinta falta? O que é? Número 8.
Número 9. O que faz você sentir culpa? Tem alguma situação, algum elemento, alguma coisa que faz você se sentir culpado? O que faz você sentir culpa? Esse é o número 9. A 10. Do que você se orgulha? Pode ser em você, pode ser em outra pessoa. Do que você se orgulha? Número 11. O que você valoriza, ou que você deseja valorizar? O que você valoriza? 11, né? Doze. O que as pessoas pensam sobre você? Tem uma noção assim, ou uma ideia do que as pessoas pensam sobre você? Estamos quase finalizando. Os 2 últimos versos. 13. O que você gostaria que os outros soubessem sobre você? O que você gostaria que os outros soubessem a seu respeito sobre você? Esse é o 13. E o último verso, como você gostaria de ser lembrado? Ou lembrada, né? Agora, deem uma olhadinha, vejam se tem realmente 14 versos. Leiam. Vejam se vocês conseguem entender o que vocês escreveram. Em termos de a linha, né? Não corrigir nada agora. Todo o processo de criação, como a gente viu no comecinho da nossa conversa, ele passa por um processo de elaboração e depois de reorganização, né?
Existem aqueles, sim, que conseguem já de primeira escrever alguma coisa e nem precisar mexer depois, mas a maioria reformula depois, corrige alguma coisa, muda, e tem uns que usam aquilo como um prompt, a gente chama draft, né, um rascunho, como um modelo, e usa aquilo para trabalhar aquelas ideias, né, que a gente chama de insight, e realmente transformar no seu produto final. A maior parte dos autores dizem que trabalham muito naquilo que eles escrevem depois que eles fazem o primeiro rascunho, né? A Rupi Kaur, que é quem eu gosto muito e acompanho as oficinas criativas dela, faço as oficinas criativas com ela, né? Só que são em língua inglesa. Acompanho a produção dos livros dela, porque ela compartilha tudo, né? Então, é um processo bem longo, assim. Ela faz aqueles topics, que ela chama, né? E tem vários exercícios que ela vai fazendo, e aí depois ela aprimora e transforma aquilo num poema, para depois criar as suas imagens e etc. Então, o que nós fizemos agora foi só esse draft, foi só esse prompt, né, inicial, que daí poderia virar um poema depois, né? Se quem quiser, por exemplo, fazer um soneto mesmo, com as rimas, com os tercetos, os quartetos, poderia organizar esses 14 versos, poderia trocar o vocabulário e fazer as rimas, né? Poderia dar aí uma organizada para deixar com cara de um soneto, a moda italiana ou a moda inglesa, sem problema nenhum. Então, eu só quero agora pedir que vocês leiam o que vocês escreveram, que vocês compartilhem o que vocês escreveram, e se ele poderia ter um potencial, né, para virar depois um soneto. Quem gostaria de começar? Eu acho que eu posso começar, porque eu fiz aqui uma bagunça aqui, então, antes que eu esqueça o que eu escrevi, né? Então, eu fiz aqui um rascunho, né, desses 12 versos, desses 14 versos, eu fiz antes de começar a nossa escrita criativa, né? Eu fiz hoje, tá meio bagunçado, e agora, junto com vocês, eu fiz uma adaptação, usando essa minha ideia, eu fiz uma adaptação dela. Então, eu vou ler o primeiro, que eu fiz mais cedo, e depois, quando vocês acabarem de apresentar o de vocês, eu leio como eu reescrevi a minha própria ideia. Pode ser? Pode sim, sim. Então, eu disse o seguinte, nos meus 14 versos. Estou em um quarto de dormir. Um espaço frio, sem atrativo e pequeno. Sinto-me conectada ao mundo, quase na companhia de todos. Tenho receios de que não gostem de mim. Vivo sonhando em ser poeta. Não saber do amanhã me tira o sono. Nem eu sei o que escrevi. Por temer e temo por perder a minha liberdade. Ser idealista assim me faz sentir culpa, mas me orgulho de querer um mundo justo, que valorize a amizade, a vida, a natureza e ser livre. Muitos pensam que sou alienada. Queria que soubessem que não me importo com o que pensam. Prefiro ser do meu jeito, prefiro que pensem em mim, livre e feliz. Então, esse foi o prompt, né? E depois eu leio o que como eu falei para vocês aqui, pode mudar, não pode mudar. Então, os 14 versos, um soneto, né? Não necessariamente com decassílabo, alguns até têm 10 sílabas, mas a ideia era falar sobre esse ser, né, que é alienado porque quer ser ficção, né, mas que está inserido num mundo que não está muito preocupado com a ficção. Quem gostaria de começar? Vejam, bem simples, né, mas ideias bem...
banais. Quer, Carlos, começar? Vou então. Vai, coragem. Então tá. Em um quarto sobre a mesa, sentado não, desculpa. Em um quarto sobre a cama, sentado à mesa. Uma vida entre organização e bagunça, o sentimento da normalidade define esta presença. Ah, que saudade faz sentir o vento correndo e a ansiedade de poder sair novamente. Mas o sair, a realização de conquistar e ensinar, a azia de poder fazer alguma coisa além de viver, mas não viver com quem queremos. O silêncio da angústia de julgamento, o conhecimento traz felicidade aos arredores. A presença daqueles ausentes em suas vidas, a autoridade controladora com conhecimento. O literal... Deixa eu puxar aqui. O literal de um grande coração democrático à luta. Quem trouxe tudo que soube e aprendeu a ensinar. Nossa! E versos bem longos, né? Eu nem me preocupo. Nem se preocupou com ele, tá certo. Ótimo, mas eu consegui visualizar todas as respostas. Muito bom. Congratulations. Vamos lá, quem quer ser a próxima? Eu posso ir, mas eu tô com medo. Os dois escreveram sobre estar no quarto. Eu já pensei assim, tinha que fazer sobre quarto e eu não... Não foi o que eu falei, né? Você pode se direcionar ao seu limite físico, que foi o que eu fiz, o Carlos também, ou você pode ficcionalizar no sentido de criar uma metáfora para esse espaço, sem problema nenhum. Quem já tem experiência, melhor ainda. Tá. Não é sobre espaço. Eu não consigo ver quem é que está falando. É a Indra. Ah, tá. Bom, eu vou ler, então. Eu não sei se eu fiz certo. É mais ou menos no estilo da escrita da Riane Leão e é baseado numa frase que eu já tinha deixado anotada. Eu me inspirei nela para fazer agora. Legal. Já me disseram que sou difícil de decifrar, mas vivo inteira vestida de mim mesma. Basta reparar. Sou transparente e colorida, hiperbólica, sou excesso, sou tão cheia que não me cabe mais nada que venha de fora. Se for para me afogar, que seja em meu próprio mar. Aí você fez os 14 versos? Você conseguiu fazer as 14 respostas? Esqueci o nome dela, que não aparece aqui. É a Indra. Indra? Isso. Tá me ouvindo, Indra? Meu microfone estava desligado. Deu 14 versos, sim. Deu 14 versos. Certo. É que aí, como você fez metaforizou tudo, eu não consegui visualizar as respostas. Pode ler o seu último verso? Então, eu não entendi direito as respostas. A gente escreveu depois de já ter feito o soneto, não foi? Não, era, por exemplo, eu te pergunto, onde você está? Aí era a tua primeira resposta. Essa era o teu soneto. Eu entendi errado, então me perdoa. Entende? Por isso que eu não consegui visualizar a tua resposta. Poderia ser figurado sem problema nenhum. Por exemplo, né? Onde você está? Não necessariamente no quarto, mas você poderia, né? Estou no mar de tristeza, parará, poderia metaforizar. Ok? Eu tinha entendido errado. Você acabou criando um poema, né, à parte. Mas bonito também, parabéns. Raquel, que tal você? Ok. Eu estava finalizando. Quer que a Sara vá? Ou você mesma? Eu terminei. Então tá meio rasurado. Mas... Não tem problema. Aqui a gente só está brincando mesmo de ficcionalizar. Eu vi que conectou, na verdade. Deu certo. Que legal. Estou no meu quarto, aconchegante porque me traz memórias. E me sinto com um sono. Pera, o som do ventilador tá forte? Não, tranquilo. Eu volto? Pode voltar.
Estou no meu quarto, aconchegante porque me traz memórias e me sinto com sono, querendo estar na natureza para não perder tempo e conseguir publicar um livro. Me tira o sono lembrar do que queria esquecer e sinto falta de mim. E medo de ser injusta com pessoas. Admiro minha resiliência e autocuidado em geral. As pessoas pensam que eu sou forte e gostaria que soubessem que eu sou uma pessoa. Quero então ser lembrada como alguém que ajudou pessoas. Muito bem. Congratulations, dear. Sara. Vamos lá. Então, eu tentei fazer algo meio poético, eu só não sei se fugiu muito das respostas, mas vamos lá. Tá. Na solidão do meu quarto, olho a parede em branco. Não há nenhum sentimento, apenas desejo ver o mar. A ansiedade me consome, sonhando com a brisa da manhã. Mas aqui só há solidão. Meu anseio é ver o mar. Se pelo menos eu tivesse tempo, mas ainda trabalho a fazer. O mar, as ondas e o frescor da manhã, determinado, com um sorriso no rosto e um coração sonhador. Olha, arrasou. É essa a ideia, né? Então, você tanto pode ser direta, como eu falei, objetiva, porque a gente tem poemas que falam dessa forma, né? Que são narrativas, e você pode trazer uma linguagem mais figurada sem problema nenhum. E mesmo essa linguagem mais no estilo narrativa, como fez a Raquel, por exemplo, dá para você depois fazer o trabalho, né, com a linguagem mais figurada. Mas ambos estão ok, né? Segue um raciocínio, uma linha de observação do mundo, né? A partir desse ponto onde você se encontra, né? E como você se encontra, e quais são os sentimentos que esse ponto onde você está despertam em você, né? Para você criar. Falta alguém, gente? Falta, né? Falta a Lara. Ah, sim, que eu não estou vendo a Lara aqui. Posso começar? Sim, por favor. Na minha mente, há pensamentos para todo lado. Quero arrumar essa confusão igual era na minha infância. Será que ela irá descobrir que só em me libertar das amarras que tenho hoje que não tinha na minha infância? Desculpa por ter que mentir, desculpa por ter me livrado da sua proteção. Sei que tenho que falar mais, mas tenho o universo na minha mente e só queria te mostrar. E você já pegou as perguntas, né, e fez a espécie de perguntas também sobre o assunto que foi perguntado, né? Uhum. Em vez de resposta, você fez outros questionamentos. Também é uma técnica, né? Também é uma possibilidade. Mais ninguém, né? Todo mundo falou, certo? Mas eu Certo. quero comentar uma coisa. Pode ficar à vontade, gente. É que, como realmente, quando está produzindo, a fase em que a gente está influencia. Porque eu não sei se é a fase de vocês, mas eu percebi que a maioria, ou todo mundo, foi mais emocional na escrita e eu tô numa fase mais racional e de refletir muito, muito, muito. Uhum. Então, eu vi que isso foi também mais para minha escrita. Sim. Tem poetas, né, que são criticados. Ontem eu fiz um programa de leitura e prosa que a gente tem aqui no meu projeto, e a gente falou sobre Augusto dos Anjos, né? E Augusto dos Anjos, eu não sei se vocês já estudaram em literatura brasileira, né? Ele viveu no finalzinho do século XIX, início do século XX, e ele só escreveu um livro, que é o livro chamado Eu. E esse livro dele de poema foi extremamente criticado porque diziam que o que ele escrevia não era poema, né? Porque ele criticava a sociedade, ele falava uma série de palavras que eram ofensivas, falava de vermes, de podridão. Então, igual a Boca do Inferno, né, que vai usar palavrão, essa série de coisas, e vão colocar aquilo como que não seja, né, poético. Então, a poética, como eu falei para vocês desde o início, né, ela está à parte dessas conceituações, né?
Então, cada um tem o seu estilo, cada um tem a sua maneira de se expressar, cada um vai ter um tópico diferente e uma maneira especial, né, de expressividade. Então, não tem nenhum problema, né, que a gente escolha um tema mais emocional ou um tema mais engajado socialmente, né, para discutir nada na poesia. A poesia fugiu já dessas amarras aí, né, de ser social ou não, ou de que a poesia não pode ser social, a poesia tem que ser só emocional, né? Então, não tem problema nenhum, tá? Fica tranquila. Eu refiz aqui, como eu falei para vocês, enquanto vocês escreviam, eu estava tentando ficcionalizar mais os meus 14 versos, né? Então, talvez vocês não lembrem de tudo que eu falei, mas os 14 versos eu transformei no seguinte: em vez de dizer que estou no meu quarto, em vez de dizer que é um espaço frio e tal, eu coloquei assim: estou numa masmorra, fria, úmida e desolada. Embora ao mundo conectada... ai, meu Deus, tudo rabiscado. Estou numa masmorra, fria, úmida e desolada. E embora ao mundo conectada, à espera de quem me socorra. Então, masmorra, socorra, deslocada, conectada. Rima A, B, B, A. E se não se encantarem de mim, no meu sonho de poeta, não me acordarem com o beijo e deixarem a porta aberta, o mundo real me assusta. Nele, a justiça nem sempre vence. Prende-se quem deve estar livre, solta-se quem tem culpa. O que pensam de mim não me choca. Idealizar o mundo é o que me importa. Então, eu tentei pegar as próprias ideias de cada verso que tinha ali, né, no primeiro texto, nos primeiros 14 versos, e dar mais um caráter de rima, e buscar ser mais, né, ser menos explícita na minha fala. Ainda teria muita coisa que melhorar aqui, logicamente, né, mas é só para a gente ter uma noção de como a gente pode pegar as ideias e, né, e de ir refazendo, né, e de ir transformando. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham apreciado assim, as dicas que eu trouxe para vocês pensarem na futura maneira de vocês escreverem, né? Invistam, vocês que gostam de escrever, tem que escrever mesmo, tem que investir, tem que incentivar outras pessoas a se expressarem por meio da literatura, tem que ler literatura, né? E tem que gostar daquilo que vocês produzem. Eu recentemente lancei este livro aqui, que eu fiz com uma amiga, se chama Entre Amigas, justamente porque era um sonho da gente, desde adolescente, escrever esse livro juntas, né? E eu gostaria de encerrar lendo um breve poema que eu tenho nele. Não chega a ser uma autobiografia, né? Mas são narrativas de memórias, né? Que eu tentei colocar aqui nesse livro. Ele é dividido por capítulos, por exemplo, né? Lembrança, medos, saudades. Então, eu vou ler aqui para vocês um que eu escrevi para o meu pai, que faleceu ano passado. Deixa eu achar aqui rapidinho. Devia ter deixado separado aqui já, mas enfim, é assim mesmo. E esses livros todos no meu projeto, vocês podem encontrar no site, né, da editora, que é Pedro e João. Gente, será que eu vou achar aqui agora? Ai, acho que não é desse aqui. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida, para a gente já ir encerrando, fiquem
à vontade também, enquanto eu acho aqui o meu poema. Ai, foi muito bom. Fazia muito tempo que eu não fazia, tipo, nada relacionado a essa questão, assim, de observar o ambiente. Relaxar. Assim, igual, tipo, a Raquel me conhece, ela sabe, eu vou mais pro lado dos desenhos, ela, né, vai pro lado mais dos textos. Eu fico, gente, faz tanto tempo que eu não produzo, não penso, não... Nossa, mas foi muito bom, tipo, ter essa Ah, que legal. E as meninas, pausa. o que acharam? Gente, eu não vou achar. Eu, pessoalmente, eu tô em um... Parece que me veio muita inspiração agora. É como você tinha falado bem no começo. Foram exercícios que realmente estimularam minha criatividade. Eu tô escrevendo até agora, aliás. Ai, que legal. Que legal. E, assim, tem vários exercícios, gente, que dá para a gente, né? Quem não tem essa coisa assim que flui e tal, dá para você usar os exercícios, né? E esses exercícios, eles vão estimulando. Escritores que escrevem muito, que têm que escrever muito, eles usam muito dessa técnica, né? Para poder ter inspiração todo dia para escrever, né? Tem outros que não precisam mesmo, né? A coisa flui normalmente. Que bom que vocês gostaram, fiquei feliz agora. Eu gostei muito também. Eu não. É engraçado que, por exemplo, eu já não tô aqui na inspiração porque eu tenho uma característica de escrever no meu caos. É quando eu mais tô mal, é que eu crio demais, assim. Lógico, não preciso estar sofrendo para escrever, mas assim, quando eu estou é a minha fonte maior de inspiração, né? Uhum. E quando me é pedido, assim, sabe? Eu tenho muita dificuldade de conseguir ter inspiração quando estão pedindo, quando estão impondo e tudo mais. Sim, sim. Mas eu gostei muito da oficina, eu adoro falar sobre esses assuntos, ouvir. Tô no meu lugar aqui, né? Nesse curso, nessas palestras. Que É bom. muito bom. Ai, que legal. Eu tenho um professor, né, de literatura que ele sempre fala isso para a gente. Literatura é sofrimento, né? A literatura, ela já por si só, para produzir, é um sofrimento, né? Ela emana isso do sujeito criador, né? E eu também, quanto mais eu tenho problemas existenciais, né, melhor eu percebo que eu produzo. Quanto mais de boa eu estou com a vida, menos a inspiração, né, vem. Então, eu acho que eu estou aí nesse time seu. O que mais? Mais alguma coisa? Eu achei maravilhoso, principalmente essa questão da respiração, sabe? Eu preciso estar bem calma para escrever, para concentrar melhor. Eu sou muito ansiosa, então se eu tiver com a mente mais conturbada, eu já me perco. Eu achei muito legal. Que legal, muito obrigada. Inclusive, a Rup, né, ela indica, assim, para a gente uma série de músicas, e aí ela é meio... ela é canadense, mas a origem dela é da Índia, né? Então ela indica para a gente um monte de músicas da cultura dela, né? Que deixam a gente super relaxados. Eu gosto bastante também de fazer esse relaxamento antes. Nem sempre é possível, né? Mas é legal. Bom, então eu gostaria de finalizar, já que o nosso tempo já está indo, né? Achei aqui o poema que eu fiz para o meu pai, né? Que infelizmente faleceu ano passado, né? E o nome do capítulo onde ele está, logicamente, é Saudades, né? E eu escrevi o seguinte: um dia ele se... Viagem é o nome do poema. Um dia ele se foi e não voltou mais. Já estávamos acostumadas com as suas idas e vindas, mas desta vez foi um adeus. Na casa, antes barulhenta, com as canções, as histórias e as constantes discussões, restaram o silêncio dela e sussurros nossos sobre o que se passou. Ficou também uma falsa impressão de paz e de uma calmaria incômoda que se instalou. Os silêncios se multiplicaram e ela, que já pouco dizia, emudeceu de vez. Vieram a doença, o pânico, as explorações. A decadência tomou conta, a desordem se fez presente e o caos gostou de ficar. As paredes descascaram,
as cores desbotaram, as panelas esvaziaram-se. A frustração, a vergonha, a humilhação e a revolta suplantaram a saudade dele, que achou lugar na noite escura, nos soluços contidos, nas lágrimas quentes, que o lençol, já poído, enxugava. Então, eu fiz esse poema, né? Um momento assim, como onde vocês falaram, que eu não lembro quem foi, né? No momento de dor, na lembrança, né? Desse pai que se foi. E esse apartamento aí, nessa separação, não foi nem no momento da morte dele. Como é uma retomada de memórias, né? Meu pai se separou muito cedo da minha mãe. E essa foi a primeira viagem, porque eu digo que foi a primeira separação, né? Então, eu fiz esse poema a partir da última separação, infelizmente que não teve mais volta, não tem como voltar, né? Mas lembrando, né, dessa primeira dor de separação, né? Em que toda a casa ficou emudecida por conta dessa ausência. Então, com essa despedida aqui, né, eu agradeço a vocês pela paciência e pelas palavras aí de apoio, né, dizendo que gostaram, então isso incentiva a gente a continuar o trabalho. E sejam bem-vindos um dia, se quiserem passear aqui pelo Campus Palmas, será um prazer receber vocês. Um beijão e deem um abraço no professor Jacó por mim quando vocês puderem. Obrigada, professora. Tá bom, obrigada. Tchau, obrigada. Tchau, gente. Beijinho. Até mais. Nós Obrigada, agradecemos a Carla. oportunidade. De nada. Obrigada pelo apoio. Tchau, tchau, gente.